Technology Review Brasil. Eu sou o Hudson Mendonça, editor executivo da MIT Technology Review e sócio fundador da Huzon Innovation. No episódio de hoje, vamos falar sobre um dos principais desafios para a consolidação e para a popularização da indústria de veículos elétricos, a produção de baterias e a expansão das redes de abastecimento. Para me ajudar nessa conversa, tenho aqui mais uma vez meu parceiro de bancada, Tomás Gomes, jornalista especializado em negócios e inovação em energia. E aí, Tomás, tudo certo? Tudo certo, Hudson. E você? Tudo bom, pessoal? Muito bom estar aqui de novo. Bora para mais um. Bom, Hudson, vamos lá então. Para a gente começar nossa conversa, eu acho que é importante te apresentar um pouco de contexto, né? E do que está por trás hoje da indústria global de veículos elétricos. Ao mesmo tempo que a gente tem visto um aumento nas vendas dos veículos, né, dos incentivos para a produção deles, a gente tem aí algumas limitações na rede de abastecimento. Eu então gostaria que você falasse um pouco sobre esse cenário e seus impactos para o desenvolvimento da indústria e para o setor como um todo. Perfeito, Tomás. Quando a gente fala em veículo elétrico, a coisa que mais me surpreende são os números superlativos, né? Um relatório recente aí da Agência Internacional de Energia, ela apontou que a gente tem hoje, né, em 2022 foi vendido, na verdade, 10 milhões de veículos elétricos. Quando você olha esse número em 2023, a estimativa de fechamento é um crescimento de 35% em apenas um ano, ou seja, atingindo quase 14 milhões de veículos vendidos no ano. Isso tem crescido muito. Outro número que me surpreende muito, e é importante para a gente ter o contexto do que está acontecendo, é o que acontece com a China. Em 2022, 60% de todos os veículos elétricos do mundo, vendidos no mundo, foram vendidos na China. Depois vem Estados Unidos, Alemanha, aí mas muito atrás, né? E a China também não está avançando só na parte de venda de veículos elétricos. Um ponto também super importante é a infraestrutura de recarga, acho que um dos pontos principais do nosso podcast de hoje. A China já tem mais de 5 milhões de postos de recargas e quase 3 mil empresas investindo nesse tipo de solução. Realmente eles estão se preparando para ser um país movido à energia elétrica, de maneira geral. Os Estados Unidos também têm feito algumas iniciativas, né? Embora esteja bastante atrás da China nessa agenda, embora a Tesla seja a grande referência de veículos elétricos quando a gente fala desse tipo de marca, desse tipo de carro aí no mundo, mas eles estão, em termos de números, um pouco atrás da China. E o governo federal americano botou um alvo de, até 2030, pelo menos 50% dos veículos vendidos nos Estados Unidos serem zero emission, né? Ou seja, sejam veículos com a tendência de ser carbono neutro até 2030. Tem um desafio grande que a gente vai falar um pouco aí mais para frente sobre a origem dessa energia elétrica. Se ela for de base poluente, você pode ter um problema similar. Esses números são números muito superlativos. A gente pode transformar esses números, por exemplo, nessa meta americana, que além disso, né, os Estados Unidos hoje tem 140 mil carregadores e tem uma meta de chegar até 500 mil até 2030 nesse programa americano. Para chegar nesse número, eu estou falando de investimentos aí da ordem de 28 bilhões de dólares. É um volume muito grande, né, um número de investimento muito grande e uma oportunidade tanto de novas tecnologias que melhorem os fast chargers, os carregadores de alta velocidade, quanto também na parte de fusão, de controle sobre isso, utilização de dados. Eu acho que a gente tem uma oportunidade grande aí em termos de tecnologia, de negócios associados a essa velocidade. A Alemanha, para ter uma referência também comparando com a americana, hoje tem cerca de 70 mil pontos de recargas, mais ou menos metade do que os Estados Unidos têm, e deve investir nos próximos 3 anos 6,3 bilhões de euros para poder montar essa infraestrutura, né? Então, acho que essa questão de infraestrutura, esses números, esse rápido crescimento, esse crescimento acelerado da estrutura, né, dos veículos elétricos é fundamental para a gente entender quais são as oportunidades e desafios sobre postos de recarga, produção de baterias e outras tecnologias adjacentes. Boa, Hudson. A gente vai se aprofundar aí, acho que praticamente todos os pontos que você levantou agora, mas antes disso eu queria também trazer um pouco a discussão aqui para o Brasil, né? Como é que essa indústria vem se desenvolvendo aqui e, enfim, o que a gente tem a aprender aí com
com esses países, mercados que estão mais avançados na questão, tanto da produção dos carros, da incorporação deles, né, como uma solução de transporte e da expansão dos pontos de abastecimento e da própria produção das baterias em si. Legal. Aí, mais uma vez, sempre trazendo números, eu acho que números mostram, ajudam a gente a contextualizar um pouco disso. A gente está falando aí de 10 milhões de veículos, 14 milhões chegando em 2023, o Brasil está muito atrás dos outros países. Segundo a Associação Brasileira de Veículos Elétricos, no primeiro semestre de 2023 foram 32 mil emplacamentos, ou seja, um número muito, muito menor do que os países líderes estão fazendo. Mas a boa notícia é que ele, mesmo sendo pequeno ainda, é um crescimento muito grande. Foi um aumento de 58% em relação ao primeiro semestre do ano passado, onde foram registrados cerca de 20 mil veículos elétricos. Então, a má notícia é que ainda é pouco, a boa notícia é que está crescendo bastante rápido. E, em termos de poste de recarga, a Anfávia ela fez um mapeamento recente e a gente tem só 3.200 postos de recarga. Só lembrando aí o número americano de 140 mil, a China com 5 milhões, a gente está ainda com 3.200 postos de recarga, e é um país tão grande quanto os Estados Unidos e China, O Brasil é um país continental. Então tem um desafio muito grande para a gente expandir essa infraestrutura. Esse mesmo estudo aí da Anfávia, ela calcula que os investimentos em infraestrutura até 2035, necessários para a gente acompanhar essa média mundial e chegar aí aos 150 mil eletropostos, seriam 50 bilhões de reais, para a gente não confundir a moeda, Então, são 50 bilhões de reais necessário em investimento em infraestrutura para a gente conseguir ter aí o Brasil acompanhando o ritmo global de crescimento. E acho que também é interessante, um estudo recente da McKinsey, ela perguntou por que essa velocidade de adoção dos consumidores brasileiros não é tão rápida e qual a principal razão. E a principal razão é exatamente essa questão da expansão dos postos de recarga. 64% dos consumidores brasileiros relataram que a maior preocupação com os carros elétricos, com a adoção dos carros elétricos, é exatamente essa infraestrutura de recarga. E aí, indo para a informalidade, contando um pouco de uma experiência recente que eu tive, eu fiz essa experiência de viajar aqui pelo próprio Rio de Janeiro com esse tipo de veículo, um veículo elétrico, um Cooper elétrico, e tive que fazer um planejamento de uma viagem de 2 horas, um planejamento detalhado. E eu, no local que eu fui, que é uma cidade aqui do Rio de Janeiro, Itaipava, tinham pouquíssimos postos elétricos. Então, para recarregar, tinha que estar perto do chalé. Então, realmente, essa questão da infraestrutura de recarga, para quem quer ter o veículo elétrico como veículo principal, é um desafio, é algo que precisa ser pensado, refletido com muito cuidado. Legal, Hudson. Depois eu quero saber mais sobre essa sua viagem, mas agora eu queria aí, levar nossa conversa para uma questão que você já trouxe aí no começo do podcast, mas que é crucial para tudo isso que a gente está falando. Que além da questão do acesso aos pontos, a gente tem aí toda uma questão envolvendo os custos de produção e da eficiência energética das baterias, Como é que você enxerga isso? Eu queria que você também levantasse alguns principais pontos para a gente desenvolver e tentar consolidar essa indústria como um todo. Legal, Tomás. Então, sobre a questão das baterias, em termos tecnológicos, além da questão dos postos de recarga, das redes de abastecimento, que é algo importante para a adoção, tem uma questão tecnológica por trás das baterias, que também atrasa um pouco, na verdade aumenta bastante o custo e a eficiência dos veículos. Hoje as baterias predominantes, que são as baterias de íon de lítio, elas têm um custo médio de $132 por quilowatt-hora. Esse foi um estudo recente realizado pela Bloomberg New Energy Finance, que é o custo médio, sobre o custo médio, que é uma redução substancial, se você olhar um pouco mais de 10 anos atrás, esse número em 2010 era 89% maior, mas ainda é um pouco longe, precisa de uma redução substancial para poder ficar competitivo com os veículos de combustível fóssil. E aí lembrando, quando a gente faz uma comparação
dos custos, né, de adoção de automóveis, combustível fóssil contra veículos elétricos, você faz uma comparação tanto do CAPEX, que é o custo do investimento que você faz para obter o veículo, mas também do OPEX, ou seja, quanto você gasta ao longo da vida útil do veículo, seja com a bateria, a reposição da bateria, que é um ponto que a gente está mencionando aqui, seja com manutenção e outros gastos associados, né? Então, para você ser competitivo com os veículos movidos a combustíveis fósseis, você teria que ter um custo um pouco menor de $100 por quilowatt-hora. Isso é o que os estudos aí mais recentes mostram sobre a competitividade dos veículos elétricos. Um número interessante, também um estudo feito pela Polestar and Rivian, Pathway Report, que é um estudo sobre a questão das emissões, que também é um ponto importante que a gente tem que sempre tratar quando fala de veículo elétrico, né, desmistificar algumas visões. Ele fez uma comparação entre as emissões médias, né, em toneladas de CO2 equivalente entre veículos elétricos, híbridos elétricos e a combustão interna, né, que são os veículos a gasolina que a gente conhece, aí, etanol também. E eles fazem uma decomposição das emissões por elo da cadeia. Então, desde quanto emite a produção de baterias, a produção do próprio veículo, a produção do combustível, manutenção e o ciclo de vida. E, de fato, os veículos elétricos emitem menos, né? Nesse estudo, nesse levantamento, um veículo elétrico, em média, emite ao longo de todo o seu ciclo 39 toneladas de CO2 equivalente. Se você for comparar com um híbrido, esse número é 47 e um veículo a combustão interna 55. Mas algo que a manufatura, né, a produção do próprio veículo é mais ou menos equivalente, não tem muita diferença entre um e outro, mas o número que chama bastante atenção é o custo, né, as emissões geradas pela produção do combustível, né? Então, eu falando aí dos veículos a combustão interna, eu estou falando aí de 13 toneladas de CO2 equivalente, no veículo híbrido 12 toneladas, e o veículo elétrico 26 toneladas de CO2 equivalente. Ou seja, é uma emissão muito grande na produção do combustível. Por quê? Porque a maior parte dos veículos elétricos em operação e vendidos no mundo hoje são na China, e a China tem uma matriz predominantemente, não só a China, mas também os Estados Unidos e os países europeus, predominantemente baseado em termoelétrica, né? Falando a carvão, a gás natural e a outros combustíveis. Então você consegue fazer uma compensação grande nas emissões de rodagem desses veículos e até um pouco na produção, mas por causa da matriz ainda ser predominantemente termoelétrica e não renovável, você tem um alto volume de emissão desses veículos, né, que é compensado, obviamente, pelos outros fatores que a gente está falando aqui. A somatória ainda é menor, mas podia ser ainda menor. Então, acho que é interessante essa visão do custo de produção, né, e as próprias baterias hoje que consomem, na média, 5 toneladas de carbono equivalente, ou seja, tem uma emissão aí na produção da bateria, mas ela não é tão relevante quanto a produção da própria eletricidade, né? Então é interessante ter essas duas visões. Legal, e até agora a gente falou muito, né, sobre os desafios e gargalos que a gente tem pela frente, mas também eu acho que eu gostaria de olhar agora um pouco para o lado um pouco mais cheio do copo e que você comentasse. A gente já trocou aí algumas, né, antes do programa, mas essas soluções mais inovadoras e criativas até que a gente tem visto surgindo, né, para resolver, ou pelo menos para mitigar os impactos desses problemas que a gente está falando. O que você tem visto aí, né, de mais interessante no mundo, aqui no Brasil, de iniciativas privadas, públicas que podem contribuir para essa agenda? Das questões mais promissoras, um dos debates mais promissores é a questão do uso das baterias, né? As baterias, além de serem caras e potencialmente emissoras, como a gente falou, elas também têm uma questão de vida útil, de o que você faz depois com ela, como é que você coloca. E tem um artigo recente, que aí foi publicado na MIT Technology Review, que fala sobre o modelo de bateria as a service. Ou seja, você, ao invés de comprar a bateria ou comprar o carro e essa bateria está junto
e quando a bateria se desgastar, você tem um passivo ambiental, algo para gerenciar a manutenção do carro, você tem a possibilidade de pagar, né, de fazer um pagamento de uma taxa mensal para você sempre ter a bateria, como se fosse um serviço de aluguel. Então você simplesmente, se a bateria está desgastada ou diminuiu, né, ou você quer recarregar a bateria, você ao invés de fazer esse movimento de troca comprando ou recarga, você simplesmente troca a bateria utilizada por outra. Tem uma fabricante de automóveis chinesa chamada NIO, que ela produziu hoje cerca de 300 mil automóveis, tem cerca de 1.400 postos de troca, que expandiu inclusive sobre a operação dela para a Noruega recentemente. Ela tem esse modelo. Então você ou pode comprar o automóvel por cerca de 58 mil dólares, ou você pode pagar um valor bem menor, menos de 50 mil dólares, e pagar uma mensalidade, que hoje gira em torno de 135 dólares, para ter o serviço de baterias da fabricante. Então você vai num posto, em 5 minutos, você coloca o posto lá, eles fazem a troca completa da bateria, você sai do seu automóvel com uma bateria nova. Ou seja, essa bateria passa a não ser sua, mas uma bateria que você utiliza. Isso é um modelo super interessante, e ele é associado a um outro tipo de modelo de negócios que também tem uma lógica parecida, em que o carro inteiro é aluguel. Ou seja, o car as a service. Seu carro, você, em vez de ter um automóvel elétrico, você vai ter um carro, vai ter um serviço de automóvel elétrico de uma montadora ou de um serviço que provém isso aqui, e você vai usando seu veículo elétrico, troca de carro, deixa ele em um lugar, pega outro carro em outro lugar, utilizando esse modelo de car sharing. E aí, obviamente, quem faz a gestão das baterias que estão nesse carro é a operadora desse serviço de aluguel de carro. Então você tem realmente esses dois modelos. Na verdade, tem uma série de outros modelos de negócio, com veículos autônomos vindo por aí, que podem alavancar ainda mais a aceleração e a adoção dos veículos elétricos e superar essa questão. Eu acho que também, sobre essa questão de modelo de negócios e curva de adoção, que é algo que a gente está falando, eu acho que também é importante a gente destacar a questão dos incentivos e políticas públicas. Tem várias iniciativas, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, como a gente já mencionou, que estão incentivando a adoção não só dos automóveis, né, um bônus para você comprar automóvel elétrico, para reduzir as emissões de poluentes, mas também para acelerar a expansão das redes de distribuição, seja ela esse modelo de bateria, seja ela através de postos de recarga. Aqui no Brasil, a gente tem 2 projetos de leis, uma que torna obrigação da instalação de postos de recarga para veículos elétricos e híbridos em estacionamentos de uso coletivo e vias públicas, que é o PL 710 de 23, e também que torna essa questão obrigatória imposto de abastecimento em rodovias, que aí é o PL 392 de 2023. Então, ou seja, a legislação está avançando e ajudando a construir essa infraestrutura que é necessária para uma adoção em mais larga escala de carros elétricos aqui no Brasil. Então, a gente tem começado a acompanhar essa curva de adoção e tem uma série de iniciativas surgindo aí até no nível de financiamento, as novas tecnologias, as novas fronteiras. Então, é uma discussão super quente, Tomás, essa questão das baterias, da infraestrutura de recarga, de fato algo que pode ou acelerar ou atrasar muito a adoção de veículos elétricos. Bom, muito bom, Hudson. Como você falou, a discussão é muito quente, rende muito pano para manga, mas a gente já precisa começar a se encaminhar para o final aqui do nosso podcast. Estamos já correndo contra o tempo. Então, para a gente concluir nossa conversa, aí pensando em tudo isso que a gente falou, né, entre essas oportunidades, desafios, inovações que a gente tem visto nos últimos anos, eu queria que você compartilhasse um pouco da sua visão pessoal, né, sobre a evolução das tecnologias e da infraestrutura de abastecimento também para os próximos anos, tanto no Brasil como no mundo. Você acha que a gente está num bom caminho, né? Vai dar pé o timing desse casamento, né, entre a evolução das indústrias, né, de produção de tecnologias, dos veículos, das baterias e da expansão de redes de abastecimento? Como é que você vê esse cenário para os próximos anos? Então, Tomás, essa é uma pergunta excelente, uma pergunta do tipo
ovo e a galinha, o que veio antes, né? Não seria... Né, não vou entrar no mérito científico da discussão do ovo e da galinha, mas falando um pouco sobre veículos, a produção dos veículos e do abastecimento, eu queria relatar um pouco daquela experiência pessoal que eu tive. Era uma viagem de 2 horas, teoricamente sem nenhum tipo de problema quando você faz isso com um veículo a combustão interna, e realmente eu tive que fazer um planejamento razoável para conseguir não só ir e voltar com a autonomia que a bateria tinha do veículo, como achar os postos de recarga no meio do caminho. Eu tive que adiar, por exemplo, a minha volta para esperar carregar. Por exemplo, se você não tiver a questão dos postos de carga ou dos fast chargers, é possível carregar os veículos usando um adaptador numa tomada comum de casa, mas ele demora horas e horas para ficar totalmente carregado. Eu tinha uma noite inteira carregando, como a gente costuma fazer com os celulares, e ele não carregou totalmente, não. Então, realmente, para a gente poder ter uma adoção maciça dos veículos elétricos, a gente precisa evoluir a rede de abastecimentos conjuntamente. A questão é que, para viabilizar isso do ponto de vista de negócios, a venda de veículos tem que vir antes do abastecimento, ou o abastecimento vir antes, dependendo de quem vai custear essa questão do crescimento. E eu acho que a gente está um caminho sem volta, né? Eu acho que a indústria automobilística, não só hoje, mas historicamente, sempre foi uma indústria de padrões mundiais. Então, o padrão que foi determinado mundialmente vai ser o padrão que a gente vai ter que adotar. Então, se realmente a produção de veículos elétricos começar a crescer e se tornar obrigatória em quase todos os países do mundo, como já está acontecendo nos Estados Unidos, na Europa e na China, a gente vai ter que ter esse investimento em infraestrutura invariavelmente. Então, acho que essa que é a minha visão pessoal aí sobre o caminho que a gente está trilhando e os que a gente precisa aí de próximos passos na parte de abastecimento. Muito bom, Hudson. Acho que com essa a gente já pode aí fechar o nosso bloco de conversa do programa e partir para as nossas dicas do Energy Beats. Já preparou as suas? Momento Energy Beats. Bom, pessoal, vamos lá. No Energy Beats de hoje, eu queria deixar uma dica sobre um documentário super interessante para quem quisesse aprofundar mais sobre o assunto, entender um pouco mais desses desafios do abastecimento no meio do caminho. É um documentário na Apple TV, chamado Long Way Up, onde 2 atores, o Ian McGregor, lá do Star Wars, fez vários filmes famosos, e o Charles Boorman, relatam uma viagem de 21 mil quilômetros que eles fizeram em 2 motos elétricas. Então eles pegam essa moto elétrica, vão do sul da Argentina até Los Angeles de moto, passando por todos os tipos, floresta tropical, né, a parte da Patagônia, lá Argentina gelada, em 2 motos elétricas. Então ele conta um pouco desses desafios aí de fazer uma viagem desse tamanho, com esse comprimento, né, utilizando motos elétricas no dia de hoje. É muito interessante, vale super a pena. E você, Tomás, quais são seus beats de hoje? Bom, eu vou seguir aí então a trilha que você abriu, sem trocadilhos, e eu vou sugerir, na verdade, 2 documentários, na verdade, seria um grande documentário, que o primeiro, também ambos eles, os 2 estão na Apple TV. O primeiro é o Que Matou o Carro Elétrico, estava acho que na Netflix um tempo atrás, que em inglês você encontra como Who Killed the Electric Car, que fala, né, sobre um dos primeiros projetos de carro elétrico que surgiram ali numa grande escala, feito pela GM nos anos 90, e por que ele não se consolidou, não foi para frente, né, terminou sendo os carros recolhidos e destruídos por várias questões. E tem a continuação dele, que é do mesmo diretor, gravado anos depois, que chama The Revenge of the Electric Car, que ele está falando sobre a retomada dessa indústria, né? Então, para quem quiser ver, os 2 também estão na Apple TV, e eu acho que eles também estão disponíveis aí em algumas outras plataformas. Acho que vale dar um Google e procurar na que tiver mais acessível para vocês. Esses são os meus 2 beats de hoje. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do podcast da Energy Center, da MIT Technology Review.
Mais uma vez, obrigado pela audiência. E antes de se despedir, vou deixar aquele recado indispensável. Não deixe de seguir o perfil da MIT Technology Review Brasil na sua plataforma de podcast preferida. Vai lá, assina e nos vemos aí nos próximos episódios. Tomás, mais uma vez, obrigado pela conversa. Obrigado, Hudson. Obrigado, pessoal. Sempre muito bom. Aguardando ansiosamente pela próxima. Até mais. Até mais. Muito obrigado. Podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Husum Innovation.